Queridos, Manildo, pega a água aí para mim. Antes de entrar exatamente na palavra, eu quero compartilhar com os irmãos uma gratidão. No dia 28, né, eu fiz aniversário, 28 de outubro, e ganhei de presente esse instrumentozinho aqui, né, da minha esposa. E eu estou aprendendo a usá-lo. Então, hoje é a primeira vez que eu estou trocando, né, a tecnologia pelo papel, o papel pela tecnologia. Então, se eu me enrolar aqui, vocês não ficam rindo de mim, não, viu? Eu sou novo ainda, eu apenas não sei usar isso aqui. Então, estou aprendendo, certo? Irmãos, esses cânticos que nós entoamos agora falam de sentir. E sentir é algo muito pessoal, não é verdade? Sentir é algo que eu não posso sentir pelo outro, qualquer que seja o sentimento. Eu não posso amar por outra pessoa, eu tenho que amar alguém por mim mesmo. Mas eu não posso dizer a uma pessoa que odeia a outra e dizer assim, não, fica tranquilo, você pode continuar odiando aí, mas eu vou amar essa pessoa por você. Não dá para ser assim. Não é assim que funciona, não é verdade? Não é assim que funciona. A sensibilidade é algo pessoal, é algo íntimo, né? Eu fiz uma breve pesquisa sobre a definição de sensibilidade e as respostas são assim: a sensibilidade é a capacidade de perceber, reagir e se impressionar com estímulos físicos ou emocionais, podendo se referir à capacidade física de sentir sensações, a capacidade emocional de ter empatia ou compaixão e a receptividade de um organismo a mudanças no ambiente. Pode colocar. Obrigado. Então, num sentido mais amplo, a capacidade de sentir inclui a capacidade de experimentar sensações como dor, como o tato, os nossos sentidos, né? Uma temperatura. Então, você consegue saber, apalpando, se algo está quente ou frio, não é isso? Você consegue sentir odores, perfumes, consegue ouvir. Então, todos os nossos sentidos funcionam a nosso favor. A visão, todos os nossos sentidos funcionam ao nosso favor, exceto o sentido de mãe, que a mãe tem um sexto sentido, dizem aí. Não é verdade? Que a mãe percebe coisas que os filhos não percebem. Não é? A mãe percebe quando o filho está mentindo, a mãe percebe quando o filho está desobedecendo. Então, esse não funciona a nosso favor. Está sempre contra nós, não é verdade? Quem foi filho aí, todos nós fomos um dia, não é isso? Ou somos. Todos os filhos sabem que esse sexto sentido da mãe nem sempre funciona a nosso favor. Mas os 5 sentidos que nós temos funcionam sempre para o nosso bem-estar. Poder ouvir, poder ver, poder degustar algo, você poderá palpar, enfim. Então, a sensibilidade é algo muito pessoal. Mas a gente tem outros tipos de sensibilidade, como reação a estímulos, a capacidade de um ser vivo reagir a modificações no meio interno ou externo. Então, você entra num ambiente, você sente algo estranho, você sente, nossa, que ambiente feio, não gostei disso aqui. Mas por que você não gostou? Não sei, eu não gostei. Senti uma coisa que eu não gostei, não me fez bem, não quero ficar aqui, sinto que não vou ficar bem aqui. E aí você tem aquela sensibilidade ao ambiente, né? E reage a isso, permanecendo ou não, modificando ou deixando ele como está. Você tem também a sensibilidade emocional, que é a capacidade de experimentar sentimentos, ter compaixão, empatia, ternura e, às vezes, se emocionar com uma certa facilidade. A empatia, a gente diz assim, é você se colocar no lugar do outro. Não necessariamente, mas que você precisa sentir e perceber o que o outro está sentindo.
Você chegar ao lado de uma pessoa enlutada, uma pessoa que acabou de perder alguém, um ente querido, você dá um abraço naquela pessoa e você apenas dizer para ela assim: eu sei o que você está sentindo. Isso é empatia. É você dizer àquela pessoa assim: isso aí que você está sentindo, eu já senti uma vez, algumas vezes, eu estou sentindo, eu sei o que você está sentindo. É a sensibilidade às emoções. Mas tem também a suscetibilidade, que pode ser entendida como a tendência a se ofender ou se magoar facilmente. Já viu aquela pessoa que não sabe receber um elogio, porque ela está sempre numa defensiva? Aquela pessoa que não sabe receber uma crítica, porque ela está sempre numa defensiva, porque ela sempre acha que o mundo está conspirando contra ela, viu? A pessoa diz assim: isso aí que você fez podia ser diferente. Então vem fazer. Que reação é essa? A pessoa está sempre pronta a revidar, a reagir de uma forma agressiva, grosseira. É a pessoa que tem suscetibilidade à amargura. Pessoas que se amarguram muito fácil e guardam aquilo, às vezes, por tempos longos, por muito tempo. E aí, quem é suscetível à amargura se fecha, muitas vezes, a outros bons sentimentos. Como eu disse, a pessoa se arma, está sempre pronta a atacar, está sempre numa defensiva, porque ela não vê a capacidade de amar ou de ser amada. Então nós somos dotados dessas sensibilidades. Mas no que isso diz respeito ao Espírito Santo? Estamos falando aqui da sensibilidade ao Espírito Santo. Como que você sente ou percebe que há um Espírito Santo de Deus na sua vida? A gente fala muito do Espírito Santo. Eu costumo dizer até que é muito fácil falar do Espírito Santo. A gente tem dezenas e dezenas de textos bíblicos que mostram essa realidade do Espírito Santo. Mas, em contrapartida, eu digo como é difícil falar do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ele é Espírito. E o Senhor Jesus vai nos dizer uma coisa interessante, diz assim, que o Espírito de Deus, ele é como um vento, ele sopra onde quer. Ele não tem uma direção determinada por nós. A gente não pode dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, vá nessa direção, porque não é ele quem tem que dar a direção, é nós que temos que dar a direção. É ele que nos dá a sua direção. Como é que a gente sente isso? A gente que fala tanto no Espírito Santo, a gente que estuda tanto sobre o Espírito Santo, e aí acaba existindo diversas controvérsias sobre a pessoa e a ação do Espírito Santo. Falar como pessoa, dizer, não, ele é a terceira pessoa da Trindade. Como se ele estivesse recebendo uma medalha de bronze. Deus é a medalha de ouro, Jesus é a medalha de prata e o Espírito Santo está lá com a medalha de bronze. A gente parece que cria uma espécie de uma hierarquia para isso. Não, funciona assim, Deus, Jesus. Mas não é assim que funciona. A Bíblia diz, e como eu disse, é fácil a gente falar da Trindade e ao mesmo tempo é muito difícil a gente falar da Trindade. Como você explicar que Deus são três pessoas em uma só pessoa? São manifestações diferentes. Se você pegar todo o Velho Testamento, você vai ver ali manifestação de Deus. Deus se revelando ao ser humano. Deus se revelando pessoalmente. Deus se revelando através de ações miraculosas. Deus se revelando ao seu povo. Aí você vem para o Novo Testamento, que já começa com os evangelhos falando de Jesus. É o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, é o Deus que habitou entre nós, é o Deus que estava lá na criação, agora revelado como pessoa.
E aí Jesus sobe aos céus e diz assim: eu vou enviar para vocês um Consolador. Alguém que estará com vocês todos os dias. Consolando, confortando, fortalecendo, dando poder. Então não é uma hierarquia. São manifestações diferentes de um mesmo Deus. Então hoje nós vivemos debaixo da direção do Espírito Santo. Temos a pessoa de Jesus, sim, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Mas como o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Como você sente que há um Espírito Santo em você? A Bíblia nos dá alguns versículos interessantes sobre a presença do Espírito Santo. O primeiro que eu compartilho com você é Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que condição interessante, né? Para ser filho de Deus, eu preciso estar debaixo da guia, da orientação, da direção do Espírito de Deus. Também sobre ser guiado, João 16, capítulo 16, verso 3, diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas lhes contará o que ouviu e lhes falará sobre o futuro. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando você lê a palavra de Deus e busca nela a verdade, pode estar certo, o Espírito Santo está te conduzindo a descobrir na palavra a verdade. Sobre a intercessão do Espírito, a gente tem em Romanos 8, 26, que diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito é aquele que está entre nós e Deus. Ele pega a nossa oração e a entrega a Deus, dizendo: Pai, é isso aqui. Faz isso. Atende essa oração. Eu me lembro que algum tempo atrás eu fiz uma oração por uma pessoa, pedindo mesmo a ação de Deus sobre a vida daquela pessoa, transformação e tal, naquela situação, orei. E no final do culto, né, a gente indo embora para casa, a Marluce disse assim: amor, você falou o nome da fulana errado. Você trocou o nome dela. Você orou pela pessoa errada. Aí me veio na mente esse texto. Não, mas o Espírito intercede por mim, ele pega a minha oração e diz: pai, olha, ele está orando por fulano, mas ele quis dizer fulano, tá? Brincadeiras assim, né, que a gente imagina essa intercessão, né, do Espírito pegando assim, aquilo que você está falando, né, ao invés de eu falar Cristina, eu disser Cíntia, não, porque a esposa do Anderson, a Cíntia, peraí, né, não, o Espírito vai dizer: Deus, ó. Ele falou Cíntia, mas ele quis dizer Cristina. Mas o apóstolo ele vai muito mais fundo quando ele diz assim: a gente nem sabe o que pedir. Às vezes nós estamos pedindo coisas loucas, fruto dos nossos desejos, da nossa ambição. Nós nem sabemos o que havemos de pedir, mas mesmo sem que a gente saiba, ou que a gente nem peça, o Espírito Santo é aquele que, estando em nós, e eu volto àquela pergunta: como é que você sente que há um Espírito Santo em você? Esse Espírito que está em nós, então, pega as nossas necessidades e as coloca diante do Pai. Como é importante isso. Mas há uma coisa tremendamente importante e necessária, que a palavra de Deus nos orienta sobre o Espírito Santo. Está em Efésios capítulo 4, nos versos 30 a 32, que diz assim:
Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vocês. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia, só coisa ruim. Só coisa ruim. Atitudes ruins, pensamentos ruins, práticas ruins, dolorosas, que causam dor, sofrimento, que causa dissensão, que causa divisão, que causa amargura no coração dos outros. Só troço ruim. São sentimentos nocivos. São atitudes nocivas. Atitudes de facção, de divisão, atitudes de rebeldia, atitudes de revide. Como eu disse, são pessoas, aquelas pessoas que estão sempre prontas a agredir, a revidar, se sentem ameaçadas por qualquer coisa. E aí agride, tira a diferença no outro. Toda amargura, ira, cólera, essas coisas, malícia. Isso não precisa existir no nosso meio. E, particularmente, isso não precisa existir na sua vida, no seu dia a dia. Você não precisa ter esse espírito armado de revidar tudo que lhe vem. Experimente um dia ser gentil. Eu conheço pessoas que não fazem a mínima questão de ser simpática. Conheço pessoas que não fazem a mínima questão de serem agradáveis. Parece que tem o prazer de ser desagradável. Já viu esse tipo de pessoa? Não, comigo é assim mesmo. Eu falei que fulano está pensando o quê? Fulano está pensando... sabe, aquela coisa de se exibir, de se gabar, de ser grosseiro, de ser indelicado, de não ser gentil, de não favorecer, de não ceder. Isso é péssimo num ambiente de igreja, de família, de trabalho. E aí vem o apóstolo assim, olha, tira essas coisas da vida de vocês, isso não presta. Isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Não vai levar vocês a ter paz, não vai levar vocês a ter alegria, prazer de viver. Muito ao contrário, a amargura tira o prazer de viver. A Bíblia conta a história de Ruth. A sogra de Ruth, Noemi, havia ficado viúva, já estava vivendo a tristeza. E em dado momento da vida, ela tinha 2 filhos e perdeu os 2 filhos, e aquelas 2 noras ficaram com ela. E ela diz, vocês podem reconstruir a vida de vocês, vocês podem ir embora, eu libero vocês para ir embora, eu vou voltar para a minha terra. Uma nora foi embora e a outra resolveu acompanhá-la. Ruth disse, então, eu vou com você. Onde você estiver, eu quero estar também. O seu Deus será o meu Deus. E Ruth, então, acompanhou Noemi. Mas quando Noemi chegou lá em Belém, as amigas vieram ao seu encontro. Olha, Noemi está voltando. Ela, não me chamem Noemi. Me chamem de Mara. E aí a própria Bíblia diz que Mara quer dizer amarga. Ela estava com o coração amargurado. Pense alguém que provavelmente estivesse até com raiva de Deus. Tirou-lhe o marido, tirou-lhe 2 filhos, e lhe impediu até a possibilidade de ter um neto, ou netos. Mas nessa história toda, Ruth então se casa com Boaz e ali ela tem um filho.
E Noemi toma aquele filho nos braços, como se seu neto de fato fosse. E diz a palavra de Deus que Noemi, então, tem agora na sua velhice um prazer novo, uma alegria nova, cuidar de um neto. A sua vida mudou. Sua maneira de enxergar a vida mudou. Aquela amargura do seu coração saiu, porque agora ela substituiu por uma alegria. A alegria de cuidar de uma criança, de um neto. Um neto que começou a partir dali, então, a fazer parte da geração ou das gerações futuras, que lá na frente nasceu Jesus. Queridos, você não precisa guardar e carregar sentimentos ruins. Experimente sentir algo novo com esta presença marcante do Espírito Santo na sua vida. Liberando perdão, esperando ser perdoado e recebendo perdão, mas sejam benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Mas e a sensibilidade ao Espírito Santo? É essa capacidade que a gente adquire de perceber, discernir e responder às orientações divinas. Pessoas que às vezes passam a vida inteira dizendo assim: eu queria tanto saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Há não muito tempo atrás eu ouvi de um senhor que dizia assim: pastor, eu estou doido para me aposentar para poder servir a Deus. Eu digo: e o que você tem feito lá no seu trabalho? Lá não é servir a Deus? Você não consegue servir a Deus lá no seu trabalho? E aí a gente percebe, às vezes, crentes de longa data, crentes, às vezes, de muita idade, sem essa sensibilidade, sem essa percepção do que o Espírito Santo faz na própria vida, na sua própria vida. Pessoas que gastam anos e anos membros de uma igreja, ouvindo mensagens, participando de eventos, de cultos de oração, e que ainda assim são capazes de dizer assim: eu não sei o que Deus quer para mim. Por quê? Porque nunca se deram a esse trabalho de buscar, de entender o que Deus está fazendo na sua vida, onde Ele te colocou, onde Ele está usando você, Ele quer usar você. Tempos atrás nós fizemos uma série de estudos aqui baseado num livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. É um livro que nos desperta a maturidade espiritual, a um compromisso maior com Deus. Mas o início daquele livro, o autor diz uma coisa interessante. Ele começa dizendo que quando ele entrou para a universidade, e ele então queria começar algo novo naquela universidade, queria falar de Jesus e tal, mas ele não estava sabendo como. E aí alguém disse para ele que já existia um grupo de oração na universidade. E ele então foi se juntar àquele grupo e a partir dali ele começou também a trabalhar na universidade falando do nome de Jesus. E aí ele diz uma coisa interessante: se você não sabe o que fazer, descubra onde Deus está trabalhando, vai lá e ajuda Ele. Se você não sabe por onde começar, descubra onde Deus já está fazendo, vai lá e ajuda Ele. E eu uso essa expressão para dizer a qualquer um de vocês, dizer assim: olha, se você não sabe o que fazer na igreja, veja o que alguém já está fazendo, vai lá e ajuda. Se você não sabe por onde começar, como a gente tem feito a propaganda aqui, se você não sabe onde começar, vai a um PG e ajuda lá o que Deus está fazendo. Mas perceba o que Deus já está fazendo. Porque se você não consegue isso, você não tem ainda aflorada em você uma sensibilidade para perceber o Espírito Santo de Deus.
E eu quero fazer uma pergunta, e você só vai responder se você tiver certeza. Por favor. O Espírito Santo está neste lugar? Sim ou não? Quem disse não aí? Então você acha que o Espírito está aqui? Ou você sente que o Espírito está aqui? É diferente. Eu sei que ele está aqui. Mas por que você sabe? Eu sinto, mas se você sente, então isso é algo pessoal. Alguma coisa mexeu com você. Alguma coisa está despertando em você esta sensibilidade. E aí eu quero terminar então esta mensagem usando alguns pontos aqui. Como desenvolver essa sensibilidade? Como então que você pode ter a certeza para responder o que você acabou de responder? Como você ter a certeza de que você sente o que você respondeu que sente? Alguns conselhos bíblicos. Primeiro, é a renovação da mente. Concentre-se em coisas boas. O apóstolo Paulo nos dá esse conselho quando diz assim, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é bom. Concentre-se nisso. Pense nisso. Use a sua mente para evoluir, para crescer espiritualmente em boas práticas, em boas obras, em boas ações, em boas palavras, em bons pensamentos, em bons desejos. E o próprio apóstolo Paulo nos diz o quanto isso às vezes é difícil, né? Quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, esse às vezes eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. É uma luta interna, é uma luta íntima, é uma luta pessoal que a gente enfrenta todo dia. Domingos atrás eu falei aqui sobre a questão da tentação, na quarta-feira o pastor Júnior falou sobre a questão da tentação. É essa luta interna que a gente vive dia a dia. Mas a arma que a gente tem para enfrentar essas tentações é renovar a nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, que renove a vossa mente, para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, prepare a sua mente para ser sensível à voz do Espírito. O apóstolo Paulo, como missionário, em alguns momentos ele relata, eu queria tanto estar com vocês, mas o Espírito me impediu. Como que ele sabia disso? Como que ele percebia isso? Como que ele entendia isso? Ele tinha uma íntima comunhão com Deus. A sua mente estava ligada nas coisas de Deus. Eu não digo a você que você tem que ser um alienado às coisas que estão fora do ambiente religioso, senão você se torna insensível às necessidades humanas. Mas você não pode olhar para aquilo que é mal e desejar o que é mal. Você não pode olhar para aquela prática ruim e achar que aquilo é normal e querer participar daquilo. O salmista diz assim, que aquele que tem as suas convicções firmadas em Deus, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É aquele passo a passo do afastamento de Deus, é aquele passo a passo da queda, é aquele passo a passo para ser dominado por uma tentação. Eu começo a ouvir o conselho dos ímpios. Se eu estou ouvindo o conselho dos ímpios, eu não estou conseguindo ouvir aqui o conselho do Espírito Santo. Se eu estou me detendo no caminho dos pecadores, é porque eu estou vendo aquelas ações pecaminosas como normal, não tem nada a ver, hoje em dia todo mundo faz, isso é assim mesmo. Eu estou me doando
a essas ações pecaminosas e me tornando um pecador em potencial, porque eu posso, concordando com aquilo ali, ou não vendo mal naquilo ali, daí a pouco eu posso estar fazendo igualzinho, e aí vem o terceiro passo. Eu me sento na roda daqueles que debocham, escarnecem, são incrédulos ao Evangelho de Jesus. E aí eu me torno um deles. Você entendeu isso? Amém? Você consegue entender esse passo a passo da perdição, do afastamento de Deus? É isso. Então, renovar a mente, limpar a sua mente dessas distrações mundanas e se aplicar àquilo que te aproxima mais de Deus. Como desenvolver essa sensibilidade? Também com práticas espirituais. Dedique tempo à oração, ao estudo das Escrituras, a meditar na palavra de Deus e a comunhão com a igreja. Você não está aqui por acaso. Há um propósito firme de você estar aqui. É unir-se a outros. Gente que crê como você crê. Gente que tem fé no coração como você tem. Gente que um dia disse sim para Jesus, como você já disse. Gente que tem algo em comum com você. Viver a vida cristã. Gente que sofre as mesmas coisas que você. Gente que sofre as mesmas tentações que você. Gente que já passou pelas dificuldades que você está passando. Há um propósito de estar aqui. E quem não vem não percebeu isso. Não tem essa sensibilidade de que o Espírito Santo nos move à comunhão. De que o Espírito Santo nos move ao culto. De que é o Espírito Santo que nos move ao serviço. Que é o Espírito Santo que nos move na direção da Bíblia para ouvi-la, para entendê-la, ou melhor, para lê-la e entendê-la. É o Espírito Santo que nos move ao cantinho da oração, a ajoelhar-se e começar a falar com Deus. É o Espírito Santo que nos move na direção da confissão dos pecados. É o Espírito Santo que nos move na direção de perdoar pessoas. É o Espírito Santo que vai moldando o nosso caráter e que nos faz caminhar na direção da honestidade. É o Espírito Santo que conduz a nossa vida. E se você não sente isso, você está fazendo o quê neste lugar? Se você não sente que a sua vida é guiada pelo Espírito Santo, você está fazendo o quê carregando este nome de crente? Só para dizer que é membro de uma igreja? Só para dizer que é ovelha do pastor Mauro? Muito obrigado, mas eu não preciso disso. É você quem precisa dizer que é ovelha de Jesus. Se você não consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus, eu diria, me perdoe o exagero, mas você precisa se converter. Você está precisando conhecer Jesus de perto. Porque foi essa a experiência que o apóstolo Paulo teve ainda antes de ter aquele encontro com Jesus. Ele estava consciente de que ele era um homem extremamente devoto. Ele era extremamente religioso, cumpridor das suas obrigações religiosas. Ele seguia as Escrituras lá no seu tempo. Tudo aquilo que ele aprendeu. Na cabeça dele funcionava assim: eu sou crente. Mas ele perseguia as pessoas, ele odiava as pessoas, ele perseguia os crentes, ele consentia na morte de crentes. Que coração é esse que permite a morte de outros? Sem nenhuma sensibilidade. Ele precisava de algo a mais na vida religiosa dele. Ele precisava de um encontro com Jesus. E a partir do dia em que ele se encontrou com Jesus, toda a vida dele, todo o passado dele ficou exatamente no passado. E agora ele professava uma fé. E agora ele tinha um sentido para a sua fé. Ele tinha uma razão para a sua fé. E uma das mais contundentes declarações do apóstolo Paulo pode muito bem ser a nossa declaração ao nos levantarmos hoje e sairmos desse santuário. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei agora em quem eu de fato tenho crido.
Meu irmão, minha irmã, se você não tem a capacidade, a coragem de declarar esta afirmação em alto e bom som para qualquer pessoa, me perdoe a afirmação, mas eu diria, você precisa se converter. Você precisa ter um encontro pessoal, íntimo, ou um reencontro íntimo com Jesus. Você precisa senti-lo. Não tem que viver na fé dos outros. Falávamos isso na classe, né, Luciana? Não tem que viver dos testemunhos dos outros. Você tem que ter a sua experiência para contar. Você tem que ter o dia da sua conversão para chamar de seu. Você tem que ter o seu encontro com Jesus para chamar de seu e dizer assim, o meu encontro com Jesus. O dia da minha conversão. O dia que eu levantei, o dia que eu disse sim para Jesus. O dia que eu abri a minha vida. Foi naquele momento, naquele instante. E a partir dali, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui a mesma. Mas você precisa senti-lo. E por último, viver uma vida de obediência. Nada mais que isso. Nada mais que isso. O profeta vai dizer ao seu povo, em nome de Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. De nada vale você vir ao templo, trazer sua oferta, cantar, levantar a mão, achar que está sentindo o Espírito, se lá fora você não obedece a Deus. Se você não obedece a sua palavra, esquece. Tudo que você fez aqui perde o valor diante de Deus. Porque para Ele importa mais que você o obedeça. Que você o ame de todo o coração. Que você o adore. E eu quero terminar com um texto de João, capítulo 4. Jesus respondendo àquela mulher com quem ele se encontra e pede a ela água. E ali eles começam uma conversa interessante sobre a água da vida. E aquela conversa termina com uma expressão de adoração. Jesus dizendo àquela mulher assim, no capítulo 4, verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente tem aqui espírito em duas condições. Um espírito escrito com letra minúscula. Deus quer que você adore em espírito, com letra minúscula, em atitude, em sensibilidade, em sentimento, em emoção, sim. Mas o próprio texto diz que Deus é Espírito, com letra maiúscula. Ele é uma pessoa. Uma pessoa que se faz presente na sua vida, no seu dia a dia. Que se você não percebê-lo, que se você não conhecê-lo, você vai gastar anos e anos da sua vida fora, sem ter o prazer de experimentar como é bom ter a presença de Deus na sua vida. Quero convidar você à oração nesse momento. A gente aprende desde criança que orar é o quê? Orar é o quê? Falar com Deus. Olhinhos fechados, cabecinha baixa e pensamento em Deus. É olhinhos fechados, cabecinha baixa e sentimento. Sentindo que você está falando
uma pessoa. Por isso que às vezes o exercício da espiritualidade se torna difícil quando Jesus diz assim: entra no teu quarto, fica lá sozinho, só você e Deus. E quando você está sozinho, você tem que sentir, porque se você não sentir, você vai achar que você está doido, falando sozinho, num ambiente fechado, não tem ninguém ali, você está ficando maluco. Você tem que sentir. Eu estou falando com Deus. E Jesus nos dá esse exemplo, quando ele deixava os seus discípulos, ele subia ao monte e em dado momento ele dizia aos seus discípulos: fiquem aqui, eu vou ali falar com o Pai. Ele ia sozinho. Feche seus olhos, coloque-se diante de Deus agora em oração. E sinta que você está falando com o Pai, o teu Pai celestial.